Dando continuidade ao nosso momento de revisão, tá? Nós vamos olhar hoje o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Bom, assim como já aconteceu no tópico anterior, o movimento retilíneo ele está associado a uma trajetória em linha reta, tá? O uniformemente variado quer dizer que tem alguma coisa que está variando de uma maneira muito constante. Se antes a velocidade era constante, agora ela não é mais. Ela é que vai variar uniformemente ao longo do tempo. Se eu tenho uma velocidade variando, então quer dizer que a minha aceleração aqui ela é diferente de zero. Só que, além de ser diferente de zero, no movimento retilíneo uniformemente variado, ela é uma aceleração que tem valor constante. Tá? Então, se eu quero pensar na minha velocidade, olha só o que acontece. A aceleração média, ela vai ser a própria aceleração que eu tenho, tá? Que vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? Se a velocidade inicial ela acontece no tempo inicial igual a zero, o que a gente vai conseguir observar? Nós vamos conseguir observar que a aceleração ela vai ser velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo, já que esse tempo aqui é zero, tá? E se eu faço os mesmos passos do movimento retilíneo uniforme, eu consigo, a partir dessa equação aqui, chegar nisso, que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? E essa daqui é a minha função horária das velocidades, certo? A parte matemática aqui, ela é muito semelhante àquela que nós já vimos no movimento retilíneo uniforme. Então, se eu conheço a velocidade inicial, se eu conheço a aceleração, eu posso saber qual a velocidade que ele vai estar a qualquer instante de tempo ou quanto tempo ele vai demorar para atingir tal velocidade, tá certo? As unidades de medida aqui. Vamos lá. Sistema internacional, que é o que mais a gente usa. Velocidade final, metros por segundo. Velocidade inicial também é metros por segundo. O tempo não mudou muito, é o segundo. E a aceleração é o nosso metros por segundo ao quadrado. Bom, aí vamos parar e pensar numa situação prática e como é que a gente faz isso. Por exemplo, a aceleração gravitacional é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Significa dizer que a cada 1 segundo que o tempo passar, a minha velocidade vai variar 9,8 metros por segundo, tá? Então, a cada 1 segundo, a minha velocidade varia 9,8. Por que eu estou usando o termo varia? Porque ela pode tanto estar aumentando quanto estar diminuindo. E aí, vamos fazer alguma análise aqui rápida, tá? Porque, por exemplo, quando eu tinha velocidade positiva, então, vou fazer aqui um gráfico aqui, 0, 10, 20, aqui o x pode ser, por exemplo, em metros, aqui a mesma situação, 0, 10, 20, o x em metros, tá? Deixa eu subir isso aqui para poder ficar melhor para a gente enxergar. Então, 0, 10, 20, o meu x em metros, e mais uma vez aqui. Então, por exemplo, se eu coloco a velocidade positiva,
positiva porque ela está indo no mesmo sentido, isso aqui já me garante que esse cara aqui ele vai ter um movimento progressivo. Opa. Então, velocidade positiva, movimento progressivo. Agora, se a velocidade é oposta ao sentido do movimento, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter um movimento retrógrado, tá? E o mesmo vai acontecer aqui, velocidade negativa oposta ao movimento, ao sentido aqui onde cresce a minha posição. Então aqui eu tenho o meu movimento retrógrado, tá? Bom, a aceleração, tá? Ela pode ser positiva, mas ela também pode ser negativa. Ela ser positiva ou ela ser negativa também está associado ao mesmo sentido com a reta aqui da posição, ou o sentido oposto à reta da posição. Mas, aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Nesse caso aqui, quando velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, eu vou poder afirmar que esse é um movimento progressivo acelerado, ou seja, a velocidade vai aumentar. Agora, quando ela tem sentidos opostos, eu tenho um movimento progressivo retardado, ou seja, a minha velocidade vai diminuir. Bom, mas agora olha só, eu afirmei para você que quando a velocidade é positiva é progressivo, quando a velocidade é negativa é retrógrado. Agora, se eu fizer a mesma ponderação que eu fiz aqui em cima, aqui embaixo, olha só o que acontece. Aceleração positiva, aceleração negativa. Tá? Mesma situação lá de cima. Entretanto, aqui eu tenho aceleração positiva, mas a velocidade e a aceleração estão em sentidos opostos. Nesse caso aqui, a velocidade também vai diminuir. Então, esse aqui é um movimento retrógrado e retardado. Aqui, então, mesmo sentido da velocidade e da aceleração, movimento retrógrado e acelerado. Tá certo? Então, aqui eu tenho aceleração positiva e que me gerou um movimento acelerado. Aqui eu tenho a mesma aceleração positiva, só que me gerou um movimento retardado. Aqui a velocidade aumenta, aqui a velocidade diminui. Eu tenho que tomar cuidado porque, por exemplo, quando eu digo aqui que a velocidade aumenta, quando você for fazer um cálculo, por exemplo, a velocidade inicial aqui, por exemplo, poderia ser 10 metros por segundo negativo. A segunda velocidade aqui poderia ser menos 20 metros por segundo. Essa velocidade aqui depois será menos 30 metros por segundo. Bom, menos 30 é menor do que menos 20, que é menor do que menos 10. Só que para a física, esse menos aqui está me dizendo qual que é o sentido do movimento. E a velocidade passou de 10 para 20 para 30. Por isso é que eu digo que a velocidade aumenta ou diminui, tá certo? Então esses dados aqui estão associados a esse caso aqui, tá? Então a velocidade é negativa, mas o valor dela foi aumentando, ok? Precisamos tomar cuidado com isso. Bom, nós já vimos então que nós temos uma função horária da velocidade que surge em decorrência de termos uma aceleração. Bom, só que agora eu também continuo tendo uma função horária das posições. E essa função horária das posições, ela não é mais aquela do meu movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Ela agora assume que a aceleração também vai influenciar no meu movimento. Tá?
E dessa forma aqui, quando eu faço uma junção matemática das duas, me aparece a equação de Torricelli. E essa equação de Torricelli acaba ficando v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔX. Então, se não tem tempo, eu uso Torricelli, tá? Tempo e posição é essa daqui, velocidade e tempo é essa daqui. Então, agora depende muito das informações que eu tenho, mas você resolve todos os problemas lá de movimento retilíneo uniformemente variado usando essas equações. Se eu começo a fazer manipulações algébricas aqui, eu consigo perceber que aparecem outras equações. Mas aí, à medida com que você for estudando, você vai, por si só, fazendo essas observações. Mas agora vamos pensar nessas situações aqui da seguinte maneira, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? E o exemplo que eu vou ver com vocês vai ser esse aqui, ó. X igual a 6 menos 5t mais t ao quadrado. Bom, essa equação aqui está me dizendo tudo o que eu preciso saber do meu movimento retilíneo uniformemente variado. Como assim? Vamos parar para pensar que se tem t ao quadrado, é movimento com aceleração constante. Se tiver só t, é movimento com velocidade constante. Então, a gente precisa começar a fazer essas diferenciações. Mas olha só, x igual a x0 mais v0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Então, o que acontece? Aqui está bem tranquilo, né? O x0 vai valer 6 metros. A velocidade inicial menos 5 metros por segundo. Agora aqui eu tenho que tomar cuidado, tá? Qual é o número que está aqui na frente que não aparece, que é o elemento neutro da multiplicação? É o 1. Agora, qual é o valor que foi dividido por 2 e que deu 1? Então, nesse caso aqui, a minha aceleração ela está fechando 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, aqui, toma muito cuidado quando você for avaliar a aceleração numa função horária das posições. Tá certo? Bom, quando eu paro para olhar aqui, vamos pensar aqui no meu gráfico. Então, aqui eu tenho a minha reta real, o meu x em metros, tá? Aqui eu tenho o meu 0, aí eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, tá? Daqui para cá eu vou ter o menos 1, o menos 2 e por aí vai. Isso aqui está me dizendo que ele está saindo aqui da posição 6 metros, tá? Então, essa é a minha posição inicial. Com qual velocidade? Menos 5 metros por segundo. Então, ele está indo para lá com uma velocidade inicial de menos 5 metros por segundo. A aceleração, para onde que ela está apontando? A aceleração ela está apontando para lá porque ela é positiva. Então, ela vale mais 2 metros por segundo. Bom, o que significa dizer isso aqui? Significa dizer que, à medida com que o tempo passa, inicialmente, essa velocidade vai diminuir, já que a velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro. Se fosse um movimento retilíneo uniforme, eu saberia dizer que daqui a 1 segundo ele teria andado 5 metros para lá. Como eu estou trabalhando com um movimento retilíneo uniformemente variado, então olha só, se eu quero saber onde que ele vai estar daqui a 1 segundo, eu preciso ir lá na minha equação, x igual a 6 menos 5t mais t ao quadrado, e no lugar dela eu colocar, ó, 6 menos 5 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Ok?
Então, vai ficar x igual a 6 menos 5 mais 1, tá? Então, x é igual a 2 metros. Então, daqui a 1 segundo, ele vai estar passando lá no x igual a 2. Então, perceba que do 6 até o 2 ele andou 4 metros, não andou 5. Por que ele andou 4 metros? Porque a aceleração agora faz com que a velocidade vá diminuindo à medida com que ele passe. Tá ok? Bom, então olha só. Então, de acordo com aquela minha equação, eu posso pensar na possibilidade de montar um gráfico da posição em metros em função do tempo em segundos. Então, eu vou colocar aqui o 0 para todo mundo. 1, 2, 3, 4, tá? Aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? E aí, o que acontece? Eu vou começar agora a desenhar aqui. Eu sei que na posição inicial ele está aqui no x igual a 6. Após 1 segundo, ele está na posição x igual a 2. Agora, onde é que ele vai estar na posição quando o tempo for igual a 2 segundos? Bom, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e colocar 2 no lugar do tempo. Então, olha só. Onde que ele vai estar no tempo igual a 2 segundos. Então, x igual a 6 menos 5 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Então, esse x dá 0. Então, agora ele está aqui. Bom, onde que ele vai estar no x igual a 3? Então, x tempo igual a 3. Então, x igual a 6 menos 5 vezes 3 mais 3 ao quadrado. E também dá 0. Opa, mas peraí. Ele agora está no 0 de novo? Antes eu tinha uma reta e agora ele está saindo aqui. Veio para cá e continua no 0. Bom, a gente precisa agora então parar e pensar. Bom, o que está acontecendo, por exemplo, no t igual a 2,5 segundos? Tá? Então, eu vou fazer como os tempos anteriores, só que agora esse x aqui vai ficar o quê? Menos 0,25 metros. Então, quer dizer que quando ele está no tempo igual a 2,5, ele está fazendo isso. Bom, então, quer dizer que agora o meu gráfico, ele está fazendo algo assim, ó. Vou tentar fazer isso aqui à mão livre. Ou seja, o fato de eu ter uma função do segundo grau faz com que o meu gráfico da posição passe a ser uma parábola. Tá? E aí, o que acontece? Eu tenho aqui um divisor de águas. Ok? E esse divisor de águas é exatamente aqui, esse ponto 2,5 que eu já havia calculado previamente, mas depois a gente vai ver como é que a gente pode chegar nele, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu estou indo daqui para lá, tá? Então, eu tenho um movimento retrógrado, porque a minha velocidade é negativa, mas o que acontece? A minha aceleração é constante e ela é positiva. Então, aqui eu tenho uma aceleração constante e positiva. Então, velocidade negativa com aceleração positiva, eu tenho um movimento retrógrado e retardado. Aceleração positiva. Quando chega nesse ponto aqui, a velocidade é igual a 0. Então, retardado, a velocidade vem diminuindo, ele vai parar e vai voltar. Então, se eu paro para pensar isso na nossa reta real aqui em cima, o que acontece?
No instante 2 segundos, ele está aqui. No instante 2,5 segundos, ele está na posição menos 0,25 metros. Ele para e volta. E aí, quando ele volta, no instante 3 segundos, ele está aqui de novo. No instante 4 segundos, ele está aqui de novo. E no instante 5 segundos, ele vai estar aqui de novo. Tá certo? Então, você começa a perceber que quando eu acho um ponto aqui comum, eu tenho uma certa simetria lá e aqui. Tá ok? Então, é isso que está acontecendo. Tá? Bom, o que está acontecendo daqui para frente? Agora ele veio no 0,25 e está voltando. Então, desse ponto para frente, o meu movimento passou a ser progressivo, porque agora a velocidade é positiva, e com uma aceleração positiva, esse movimento ele é progressivo e acelerado. Então perceba que na mesma análise eu tenho essas duas situações aqui, tá certo? Então precisamos tomar cuidado com esses gráficos que agora eles começam a ficar mais complexos, ok? Bom, como é que eu posso achar esse 2 segundos e esse 3 segundos? Eu posso achar assim também, ó. Vamos lembrar que a minha função x de t era x igual a 6 menos 5t mais t ao quadrado. Então, se eu quero saber em qual instante de tempo ele passa no x igual a zero, eu vou ter que resolver uma equação de Bhaskara, né? 0 igual a 6 menos 5t mais t ao quadrado. Então, se eu resolvo essa equação de Bhaskara, você vai encontrar dois tempos. O tempo 1, que é, por exemplo, 2 segundos, e o tempo 2, que vai ser o outro, que é 3 segundos, tá certo? Então, aqui, 2 segundos, 3 segundos, ele está passando no x igual a zero. Se eu quero encontrar esse ponto aqui, bom, se a gente tem uma função horária da velocidade, que é v igual a v0 mais a vezes t, tá? Então, o que eu tenho? Velocidade. A velocidade inicial nós já havíamos encontrado que ela vale menos 5. A aceleração nós havíamos encontrado que vale 2. Se eu sei que naquele ponto ali em específico a velocidade é igual a zero, tá? Então, em qual instante de tempo, a minha velocidade vale zero. Aí eu coloco aqui, 0 igual a menos 5 mais 2t, faço alguns passos matemáticos e chego à conclusão de que o tempo é igual a 2,5 segundos. Bom, então você precisa ver o seguinte, ó, se aqui, por exemplo, um desses tempos desse negativo, eu teria que descartar, porque tempo negativo não existe. Então aqui a gente começa a ter que tomar cuidado, né, com essa questão de como é que está funcionando o meu problema lá, o meu caso. Bom, se eu vou fazer um gráfico da velocidade em função do tempo, velocidade em metros por segundo, tempo em segundos, esse gráfico vai ficar alguma coisa assim, ó. Certo? No início, a velocidade valia menos 5, tá? A partir desse momento aqui, a velocidade foi diminuindo até que ela chegou a zero no instante 2,5 segundos. E a partir daqui, a minha velocidade foi de 0 para 1, para 2, para 3, começou a aumentar. Então, novamente, aqui está o meu divisor de águas. Nessa parte aqui, a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Como é que eu posso determinar que a aceleração é positiva? Porque eu tenho uma reta inclinada dessa forma. Se ela fosse uma reta inclinada dessa forma aqui, tá? Então, a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos,
eu teria algo assim. Então, nessa primeira parte, a velocidade é positiva, porque ela está acima do eixo x, do eixo horizontal, que é o tempo, né, perdão, e a aceleração é negativa, porque ela está inclinada nesse sentido. Voltando aqui. Então aqui, velocidade negativa e aceleração positiva, por isso é que ela vai diminuindo 5, 4, 3, 2, 1 até 0. E daqui para frente, a velocidade ela é positiva e a aceleração, como nunca mudou, continua sendo positiva. Daqui para frente, a velocidade passou a ser 1, 2, 3, 4, 5. Bom, se eu calculo essa área aqui, por exemplo, tá? A área de um gráfico velocidade versus tempo, ela vai me fornecer o meu deslocamento, tá certo? Óbvio que aqui agora não é só um retângulo, né? Aqui é um paralelogramo, então eu tenho que tomar cuidado como é que eu vou calcular essa área, tá certo? Se eu penso na situação da aceleração, nós já vimos que a aceleração ela é uma constante. Então, o gráfico da aceleração versus tempo, por exemplo, para esse caso ali, que era isso, tá? Essa área, ela vai me fornecer a variação de velocidade, tá? Ah, uma coisa importante aqui que eu estava esquecendo de falar, nesse gráfico ali, ok? Se eu calculo a tangente desse ângulo, tá certo? Tá aqui o triângulo, aqui eu tenho ΔV, aqui eu tenho ΔT. Então, nesse caso aqui, a tangente de θ vai ser igual à minha aceleração. Ok, pessoal? Eu acho que isso aqui já dá uma boa revisão para você refrescar a sua memória, mas eu espero que você dê uma olhada, organize todas essas ideias aí num papel, no resumo, para facilitar a sua vida. Grande abraço para vocês, tenham um bom dia. Tchau, tchau.